Boa noite a todos, meus queridos. Hoje, 6 de julho de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, com Maria. Então, que Maria nos abençoe em mais um estudo em seu nome e bendita és tu entre as mulheres. Hoje nós temos leitura de harmonização com a nossa querida Mari, a nossa prece inicial com a nossa querida Lívia e depois prece final com a Glória, nossa querida. Muito boa noite a todos. Mari, você pode fazer a nossa leitura, minha querida? Posso sim. Boa noite a todos. E aí eu escolhi uma mensagem de Meimei, do livro Coragem, que diz o seguinte: nunca sem esperança. Vocês estão ouvindo? Nunca perca a esperança. Se o pranto te encharcar a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus. No imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que te desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderá Deus no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeio ou censuro, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se arraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Seja quais forem as aflições e problemas que te agitarem, que te agite a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Memê. A prece, né? Sim, minha querida. Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, com o coração, mente e braços abertos para Ti. Amado Mestre Jesus, querida Mãe Maria, abraça-nos, acolhe-nos, aviva nosso espírito e permite que nossa mente possa se abrir a todo conhecimento, que nosso coração possa se abrir para as reformas íntimas, para a reforma íntima que é dita do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dita também a tua palavra original que está na Bíblia. A reforma íntima do nosso espírito, galgando por imensa luz com teu amor e a tua bondade. Permite, Senhor, que essa energia grandiosa do estudo possa abraçar nossos lares, possa abraçar inúmeros lares, inclusive aqueles que não estão participando das aulas. Permite que essa energia possa alcançar todo o nosso planeta, que os nossos pensamentos sejam de amor, de luz, de bondade, e que a tua luz, Pai, tua luz, Mestre Jesus, teu amor, Mãe Maria, possa estar conosco dia a dia, passo a passo, cada pensamento.
neste momento, iniciando nossos estudos, pedimos a tua presença, como sempre, pedimos que o teu amor possa abrasar a terra. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos que chegaram em momento durante a nossa prece. Que Maria nos abençoe. E mais esse estudo que começa, né? É, aqui, hoje a gente pretende entrar na história de Rabi, Sara e Rebeca, três outras figuras femininas em contextos muito distintos que revelam a ação silenciosa e poderosa de Deus e foram chamadas bendita diretamente ou indiretamente. E nós vimos, né, nos estudos da semana passada, nós procuramos compreender sobre essa questão da o que realmente significa ser bendita, né? Ser chamado bendita nas Escrituras. E a gente estudou também o que carrega esse peso, né, de ser bendito. Então, para entender essa amplitude, a gente entrou em Ruth, em Jael, e hoje a gente começa com Rabi. É a figura de Ruth, primeira. Opa, eu clico aqui embaixo. Aqui, desculpem. E nós passamos por Ruth, né? A gente estudou a Ruth, essa figura moabita, essa mulher viúva estrangeira que decidiu acompanhar a sogra Noemi com amor e lealdade, seguir o mesmo Deus dela e abriu mão de sua segurança, de sua família, e isso marcou não apenas a vida, mas a história de todo um povo, né? Tanto que Ruth, ela foi abençoada com a união com Boaz e seu nome entra na genealogia de Davi e mais adiante de Jesus, né? Nós passamos também por Jael, Jael, aquela mulher surpreendentemente que viveu à margem do povo de Israel e que em tempos de guerra ela acolhe Císera, né, o inimigo, e no momento certo, com coragem e firmeza, ela cumpre uma outra profecia de uma outra mulher que também é considerada bendita, que a gente vai ver, a Débora. E ela entrega Císera, né? Ela mata Císera. Então, com toda a coragem, né? Num ambiente de neutralidade política, ela acolhe o inimigo. E a gente entra em Raabe. Raabe, a, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. Mari, minha querida, tá rabiscando, minha querida. É,
Então, e o duro que vai ficar aqui entre todos, mas não tem problema. A gente são só dois. é, e ela e também encontramos em Tiago, capítulo 2, versículo 25. Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho. É, Então, Raabe era uma mulher cananeia e prostituta que vivia na cidade de Jericó. Então, aí já vamos fazer uma pequena pausa. Raabe, uma mulher cananeia e prostituta que vivia na cidade de Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo e localizada em Canaã, que era a região onde os hebreus acreditavam ter sido prometida por Deus dos descendentes de Abraão, né? E ser cananeia naquele contexto todo significava pertencer a um povo considerado pagão pelos hebreus, um povo que não seguia o Deus de Israel. E eles, em geral, eles eram politeístas, eles seguiam a vários deuses. Eles adoravam deuses como Baal, como Azera e como Moloque, e tinha bastante cultos que envolviam rituais religiosos, sacrifícios e práticas que os israelitas consideravam abomináveis, entre elas a prostituição sagrada em alguns cultos. E o que que era essa prostituição sagrada, né? Em certos rituais religiosos haviam práticas sexuais no contexto desses cultos religiosos. E talvez como uma forma de rito de fertilidade que a gente encontra nos estudos, ou ritos de casamento. E muitos estudiosos, eles vêm nos trazer que essas práticas eram usuais no mundo antigo, essa prática da prostituição dentro de templos e dentro de rituais. E tem uma tradição rabínica que é considerada uma das mais obscenas, que obriga que todas as mulheres do país elas a se sentarem no templo de Afrodite e terem relações com um estrangeiro pelo menos uma vez na vida. E a tradição rabínica, não, desculpa, falei errado, tradição babilônica, né, que a gente está nesse, com bastante cultos pagãos, né? E os cananeus, aonde Rabi vivia, eles estavam sob uma condenação no discurso religioso israelita. Eles, não apenas por questões morais, mas também por questões teológicas e territoriais. Eles representavam o mundo que Israel havia deixado para trás. Então, Raabe, ela reunia dois estigmas profundos. Ela era mulher, estrangeira e considerada impura pela cultura judaica. E ela vivia em Jericó, que era a cidade símbolo dessa resistência à entrada dos hebreus à terra prometida. E, no entanto, é ali, é justamente ali, e no limite dessa destruição, que Raabe ela se revela como um instrumento de salvação. Ela abre a sua casa aos espias hebreus, que são espiões, né? Então ela abre a sua casa para os espiões hebreus e ela declara a sua fé ao Deus de Israel. E ela é salva, ela e toda a sua família.
Então, ela fez uma escolha de proteger os espiões hebreus enviados por Josué, e Josué, ele, ele foi o sucessor de Moisés, né? Ele, ele que liderou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. E ele foi um dos 12 espias, né? Espiões enviados a Canaã. E ele, a minha gata está aqui, ela está, inclusive, mudando o mouse. Então, o Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? E após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para guiar o povo na travessia do Jordão e na tomada das cidades como Jericó. Então, Josué, ele era um homem de coragem, de fé e obediência. E os espiões, os espias, né, eles tinham sido enviados por Josué para observar Jericó em segredo, observar as defesas, como eram as defesas de Jericó, como eram os muros, o clima do povo e planejar uma possível invasão. A cidade de Jericó, ela estava sitiada na entrada da terra prometida. E Raabe, ela demonstrou essa fé nesse Deus, mesmo sendo estrangeira. Ela diz, né, isso está registrado em Josué: o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Então, o gesto de Raabe, ele foi feito com um risco de vida. Ela não somente escondeu os espias, mas ela mentiu para proteger a vida deles. Foi uma atitude que, apesar de ter uma controvérsia por causa da mentira, ela foi vista como um sinal de fé e como uma aliança de proteção, né? Ela pediu a salvação da família dela. E os espias, eles juraram que se ela pendurasse um cordão escarlate, um cordão vermelho, junto à janela, ela seria poupada. E quando Jericó caiu, né? Isso está registrado em Josué, capítulo 6. Conforme Deus havia prometido a Josué que Jericó iria toda a cidade foi destruída, mas Raabe e seus familiares foram salvos, eles foram poupados pela, por causa da fé e da ação corajosa dela. Ela passou a viver entre o povo de Israel e ela passou a eh, seguir o Deus de Israel, né? E deixar os deuses e deixar opa, e deixar as crenças dela para trás, né? E isso torna Raabe, ela entra na genealogia de Jesus. Ela ela vem ser a mãe de Boaz e ancestral do rei Davi. E Raabe, ela na tenda, né, na casa dela, onde ela acolheu, escondida ali entre as muralhas, floresceu, nasceu uma fé que desafiou a todos os padrões, porque ela era estrangeira, ela era prostituta, e mais o coração dela era o mais disperso, ela era o mais desperto para que Deus pudesse transformar ali os destinos, né? E Raabe,
ela não foi uma mulher que teve todas as respostas, mas ela teve coragem de fazer uma pergunta: como posso proteger a vida que vem de Deus? Então, ela acreditou nas vidas, que as vidas vinham de Deus, e ela faz essa pergunta: como que eu posso proteger a vida que vem de Deus? E então, quando ela acolhe esses espiões, ela sela esse pacto de salvação, né? Ela para si e para a casa dela. Ela rompe com o passado, com as crenças, com a cultura dela, com a queda de Jericó, e ela entra numa aliança futura, uma futura que a leva a Jesus. E quando a gente olha, né, Raabe, ela está fora desse padrão de santidade. Mas para Deus, Raabe era bendita pela coragem de sua fé, pelo risco que ela assumiu, pela aliança que ela firma no silêncio. E aí a gente pensa na gente, né? Que mesmo quando a gente cai, quando a gente está em queda, ou, ou em esquecimento, Deus vem nos chamar à renovação. Ela vem nos lembrar que essa fé, ela não mora no nosso rótulo externo, mas é nas escolhas conscientes e íntimas que a gente faz no bem, mesmo quando isso exige uma ruptura, quando isso exige atitudes ousadas, né? Então, a Raabe, ela foi considerada bendita. Ela foi bendita entre as mulheres, pois sua fé foi maior do que a história dela. E essa fé conduziu ela do anonimato à ruína, de um lugar no Evangelho, né? Tanto que ela entra na genealogia de Jesus. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu tô meio perdido, e aí Ah, já é mais culpa minha, né? É, porque a gente tá olhando, aqui tem uma Tiago 2:25, e aí eu não consegui encontrar o contexto histórico de Raabe, sabe? É, é, eu tô meio perdido nesse sentido. Tiago, ele cita Raabe Certo. no Evangelho. É, aqui a Uhum. fala de Tiago, que Raabe, a meretriz, ela não foi justificada pelas obras dela, mas que ela acolheu pelo acolhimento. Então, aqui é uma frase que está registrada. Então, são dois registros que a gente encontra Raabe nas Escrituras, em Hebreus e em Tiago. Seria essa a sua pergunta? Oi, É. valeu. E são dois registros que a gente encontra sobre essa fé de Raabe, né? Então, ela, essa história de Raabe, a gente olha para a caminhada de Ruth, a firmeza de Jael, e a gente pensa nessas mulheres benditas, né? E aqui eu queria fazer minha gata não para aqui, de destacar uma profundidade em diálogo com o estudo de Maria e as mulheres benditas nas Escrituras, né? Jesus, ele vem falar
para gente de sementes lançadas sobre a pedra, né? E Emmanuel, ele vem trazer esse texto. Respeitemos, deixa eu diminuir aqui para eu conseguir ler. Opa, será que eu. Desculpem, vou abrir de novo. Mas não Não, mudou nada aqui pra é, gente. Não, eu hum, não estou vendo. Caiu para mim. Vocês estão enxergando o slide? estamos sim. Está dizendo que está pausado. Agora acho que para mim, eu vou interromper e vou. Ai, minha gata, ela tá. Desculpem. Para mim estava pausado. É que minha gata até aqui compartilhar. Só Tá para. dando que tá pausado. Vera, você não quer? Tá lá no. Bom, na obra vocês estão conseguindo enxergar, né? Enquanto isso, vocês estão enxergando, né? Não, agora não. Ele está pedindo para você dar um double clique para abrir. Experimenta se não abre. Duplo clique. Não. Hum, Eu fui é. diminuir para ler a frase do compartilhar. Tá, então para o compartilhamento que eu tento pegar aqui. Interromper compartilhamento. Aí vai ler o que você precisava. É, eu Enquanto queria isso, ler eu a frase do Emmanuel. Você está pegando aí, Vera? estou procurando. Bom, acho que. Achei, achei. Não, tá indo, tá indo. Tá? Tá. Vocês estão vendo a tela? Tá menor, né? Sim, agora tá. Ai, minha gata hoje tá impossível. Desculpem, gente. Ela não Tá, para agora de. voltou, normal. É, lê para mim que vocês ficam bem na frente, por favor, Vera. Eu? Na obra do Bendita. Evangelho. Aqui tá Ruth, tá no slide de Ruth. I- Não, Isso, não na é Não, obra do esse. Não, Evangelho Lindinha, na Não, não é. lateral. Não, volta. Aqui, Aí, Aí, respeitemos a pronto. firmeza. Uhum. Agora sim. É Emmanuel. aqui. É, eu queria essa frase de Emmanuel. É que fica bem na frente. A hora que eu tento Isso. diminuir. tu quer que leia Ó, é isso? Ah, Respeitemos a consegui. firmeza. Tá. Consegui. Respeitemos. Aí Emmanuel traz em Caminho, Verdade e Vida, né? Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. É, aqui vem falar da edificação da nossa fé, né? E Jesus, ele vem falar de sementes que são lançadas sobre as pedras, aquelas que brotam rápido com alegria e que às vezes secam por falta de raiz. E Emmanuel, ele vem trazer ele amplia essa imagem, mostrando que sem essa edificação da nossa fé, sem profundidade, é insuficiente quando vem provas. Então, a mulher bendita nas Escrituras não é apenas aquela que crê com entusiasmo, mas é a que cultiva raízes na fé. Ela não recebe apenas com júbilo, ela se sustenta com firmeza. Maria, quando ela diz faça-se em mim segundo a sua palavra, ela não é um ato impulsivo. A fé de Maria tem raízes, é terra fértil, não é pedra rasa. Raabe, mesmo não conhecendo a lei, ela desenvolveu raízes espirituais em solo adverso. Ela protege, ela intercede, ela transforma-se. A Ruth
a gente estava no slide anterior, né? Ela abandona o seu povo, abandona os seus deuses e vai plantar em solo a sua fé de Israel. Então, são sementes que criam raízes. Emmanuel, ele vem nos alertar, né? Não basta a gente ficar aqui admirando essas mulheres benditas das Escrituras. É preciso que a gente tenha, imite elas nesse cultivo dessas raízes, essa fé, essa coragem, essa obediência verdadeira, só florescem quando a gente tem essa fé edificada. Maria, ela é chamada de bendita porque seu espírito, sua alma era terra fértil, era terra arada pela fé, não apenas por entusiasmo momentâneo. E essa é a convocação que Emmanuel nos faz, não apenas a gente olhar admirar a firmeza dos outros, mas a gente tem que construir a nossa, a gente tem que edificar a nossa, para que a gente possa ser como Maria, que a gente tenha, para que a gente seja terra boa, onde a palavra possa florescer, mesmo em tempos difíceis. Mágida está com o. É, Quer falar, minha tem querida? uma. Por Porque favor. aqui, ó, foi o Fábio que perguntou, né? Aqui tem a nota de rodapé que fala sobre isso, né? Porque Mateus começa, todo mundo sabe, né? O seu evangelho fazendo a genealogia de Jesus, né? E todas elas são citadas na genealogia como algo, obviamente, fundamental. Então, aqui é assim, ó. Os judeus não costumavam incluir mulheres numa lista de antepassados, mas nessa lista aparecem quatro. Tamar, eu vou falar pelo sotaque, tá, baby? Raab, porque em árabe o R não tem som de H, né? Se for Raab, é com H, né? Raab. Itamar era outra É, prostituta também. então, e é uma característica, né, que vem trazida para mostrar o quanto que Jesus, nas suas descendências, tiveram, né, eles quiseram ressaltar isso também. Tamar, Rab, Ruth e Batseba. Nesses casos aparecem com especial clareza os diversos acontecimentos da história humana e também a providência especial de Deus na preparação da vinda do Messias. Tamar, a nora de Judá. Raabe, a prostituta da cidade de Jericó. Ruth, uma estrangeira do país de Moabe. E aí fala de Salomão, o filho de Davi, que aparece na lista dos antepassados de Jesus, é Natã, mulher de Urias, Betsaba ou Batseba, né? Então, para o Fábio, assim, já começa ali a grandeza dessas mulheres, né? Cada uma de forma especial e entrega para poder fazer diretamente, mas diretamente a preparação para a vinda de Jesus, né? É isso que a Silvinha está falando também. A gente não pode esquecer do exílio na Babilônia, que a gente está falando de Nabucodonosor. Foi terrível essa. E a gente vai passar ainda, que Maria passa pela genealogia, né? Então a gente vai passar pela genealogia. Fábio, meu querido, Não, agradeço. Foi mais para realmente me situar na história. Eu já entendi bem e agradeço também a Margem. e a gente entra em Sara agora. Sara, nós temos referências dela em Gênesis já, capítulo 17, versículo 16. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Quem foi Sara? Esposa de Abraão, foi a mulher escolhida
por Deus para acompanhar o patriarca da fé, o pai da fé, demonstrando coragem para seguir o seu marido rumo ao desconhecido. Estéril por muitos anos, por muitos anos. A história de Sara é marcada pela espera e pela promessa divina de um filho, de ter um filho, mesmo quando tudo parecia impossível pela idade avançada. E Sara, ela, em Gênesis também, lá no capítulo 12, vem falar: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando Sara sai, segue o marido dela rumo ao desconhecido, esse desconhecido era um lugar geográfico, mas não era, não foi revelado por Deus, que não especifica, ele não especifica de imediato para onde Abraão e Sara estavam indo. E Abraão e Sara, eles viviam em Ur, Ur dos Caldeus, uma cidade lá, uma cidade bem desenvolvida da Mesopotâmia, atual Iraque hoje, uma cidade com estrutura, cultura, com segurança. E aí vem para abandonar e seguir o marido rumo ao desconhecido. E ela obedece, claro, e ela segue com Abraão rumo a uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa divina. E Sara é estéril, e já começa por aí, né? Sua história é marcada pela espera, por essa espera de um filho divino, mesmo quando tudo parecia impossível. Que Sara e Abraão, eles já estavam em idade avançada, eles já eram idosos quando Deus prometeu que ela teria um filho. E Sara, ela riu da promessa, porque ela ia ter um filho na velhice, e mais tarde o riso dela foi símbolo de alegria. Por isso, o filho dela, chamado de Isaac, que é aquele que ri. E tem uma citação que fala: Por que riu Sara? Haveria coisa difícil para o Senhor? Então não há coisas difíceis para Deus. Sara foi confrontada. Por que riu Sara? Não há coisas difíceis para Deus. Mas antes dessa promessa de Deus por Isaac, Deus já havia prometido a Sara uma família. Mas o tempo passou e nada acontecia. Sara e Abraão continuavam sem filhos. E essa longa espera gerou dúvidas e sofrimento emocional em Sara. E Sara vivia numa cultura, né? Era uma cultura que a maternidade era o maior sinal de honra para as mulheres. E o erro e a redenção, a gente vê Sara movida por essa angústia, porque ela não consegue dar um filho, e pela sensação de que essa promessa de Deus talvez se cumprisse de outro modo. Então, o que que Sara faz? Sara, ela decide entregar a sua serva, uma egípcia, Agar, a Abraão, para que ele tivesse um filho com ela. E aí ele teve Ismael.
E essa prática também era uma outra prática comum do mundo antigo, mas não era essa a promessa de Deus para o casal, não era esse o filho que Deus havia prometido para o casal, né? E isso gerou conflito, gerou dor, gerou problemas. Sara não esperou o tempo de Deus, ela se precipitou. Mas a fé de Sara, ela foi construída com o tempo e ela foi considerada modelo de fé. Hebreus, capítulo 11, cita Sara como modelo de fé. Então, mesmo diante do erro dela ter oferecido a serva, Abraão, para ter um filho, Deus não voltou atrás em sua promessa. Cerca de 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus aparece novamente a Abraão e diz com clareza: a tua mulher Sara te dará um filho e chamarás o nome de Isaque. Está em Gênesis 17, 19. E Deus cumpre a sua promessa. E Sara foi a primeira mulher na Bíblia a ter o funeral detalhado. A importância da vida dela é reconhecida em sua morte. Ela foi sepultada com honra e sua vida influenciou gerações. Sara é uma dessas figuras mais emblemáticas das Escrituras, não apenas por ser mulher de Abraão, mas por representar essa mulher que caminha entre o impossível, porque ela já era bem de idade, ela e Abraão, e o divino, entre a dúvida, porque ela duvidou de Deus, ela riu de Deus, entre a dúvida e a fé. Então, ela navegou entre a dúvida e a fé. Então, a trajetória de Sara fala de esperas longas, de escolhas nem sempre acertadas. Sara errou, ela se precipitou, ela ofereceu a sua serva, mas a sua trajetória também é marcada por fidelidade crescente, aprendizado e muita confiança. E a gente sabe, né, que a gente evolui por meio das nossas experiências vividas. A gente vê em Sara esse espírito feminino que participa ativamente da história da fé, não como coadjuvante, mas como esse elo da promessa. Um ventre que era estéril e que já era velho se torna, por permissão divina, canal da vida. Então, essa mulher estéril do plano físico, símbolo de preparação interior, ela se torna mãe, até que o tempo de Deus chegue, né? Até que o tempo de Deus esteja maduro. Então, esse riso de Sara, nessa incredulidade de Sara, torna-se esse símbolo da fé, esse símbolo da fé que nasce quando a gente aprende a confiar em Deus, mesmo quando os nossos sentidos humanos vacilam, mesmo quando a gente acha que não tem como. Que aí vem a pergunta, né? Por que rir, Sara? Você não acredita você nas dificuldades, nas possibilidades de Deus? Então, Sara é esse modelo de mulher bendita, é aquela que espera, que tropeça, que aprende, que amadurece e que recebe essa graça divina, não como um privilégio, mas como uma missão. E ela participa dessa história da redenção com coragem, com dilemas, com entregas.
E Emmanuel, ele nos traz no caderno de mensagens: a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação do bem ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Sara, ela precisou renunciar ao controle sobre a sua maternidade, ao tempo ideal, à honra pessoal, para que permitir, ao permitir que, que Agar concebesse Ismael. Ela renunciou à própria vontade para confiar em um plano maior. Sara, ela viveu essas dificuldades, essas situações desafiadoras em família, com conflitos com Agar, com conflitos com Ismael, e essa longa jornada nômade de Abraão. Então, tolerar aqui não é concordar, mas é permanecer fiel, sem endurecer o coração. E quando Emmanuel fala, né, dedicação ao bem do próximo, a trajetória de Sara não foi apenas sobre gerar um filho, mas gerar um povo, uma herança espiritual. A sua maternidade foi uma ponte, como para algo muito maior do que ela mesma. Na promessa de Deus, falou que ela seria mãe de que o filho delas teria uma grande família, né? Então, seu ventre, ele foi abençoado, mas também foi esse altar dessa doação. E quando Emmanuel fala, né, no desdobramento incessante do dia a dia, essa é a parte mais poderosa, né? Sara, no instante da promessa, a santidade dela não se deu ali quando ela recebeu a promessa, ou com o nascimento de Isaac, mas foi durante toda essa jornada entre esses anos silenciosos, é, ela sustentou esse caminho da fé. Sara, ela é bendita porque ela teve coragem dessa fé que Emmanuel ele vem de descrever, a que floresce nessa humildade de renúncia, nessa humildade silenciosa, nessas renúncias diárias e no amor que semeia para que os outros possam vir a colher. E essa coragem, ela são os verdadeiros alicerces que edificam o reino de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu Ah, só eu estava gostaria. observando. Vai, Mágida e Rapidinho. Vera. vai, vai, Não, Vera. só rapidinho, é de ver que eu coloquei ali a capacidade de qualquer um se transformar e ser útil, e servir, e ser ferramenta na obra de Deus no mundo. Então, eu acho que isso é muito exemplo para a gente. O que Sara fez, depois teve que reconhecer erro, depois teve que seguir, né? Assim como a gente. Quantos erros a gente comete, às vezes a gente se anula porque não, eu não sou nada, eu não mereço fazer nada. E quantas pessoas, né? Até uma questão social, que a gente acredita que tem muita gente que tem esse pensamento que bandido bom é bandido morto, né?
E todas as pessoas têm condição de se transformar para poder ser útil na obra de Deus, né? Ponto. Magda. Não, então, eu acho assim, uma é uma curiosidade que só vale por curiosidade mesmo, né? O nome de Sara não é Sara, é Saraí. E o nome de Abrão não é É Abraão, é Saraí, Abrão com é é. verdade. Isso porque à época ela tirou o I do Sara e Abraão acrescentou porque eles acreditavam que disso eles poderiam receber depois de tantos anos. Mas o que eu queria falar de Sara é uma coisa que é fundamental para a gente, né? Para o mundo, mas para a gente especialmente. Quando ela pede para Agar se deitar com Abraão, porque a profecia diria, né, que eles tornariam as nações, povoaria, ela tal. Então a Agar, ela era uma escrava, que não era uma escrava, dizem alguns midrashes que ela tinha alguma posição, né, no Egito, tal, mas enfim. E aí ela tem Ismael. Ismael, quando está ali pelos seus 12 anos, Sara acaba engravidando de Isaac e manda Agar embora com Ismael. A grande questão que eu quero trazer é que nesse tempo todo, aí vai para um exílio, né? Que, enfim, Ismael em nenhum momento se voltou no coração de revolta. Tem aquela coisa, né, do filho que se foi e tal, mas é o nosso Ismael, né? Tutelar do nosso Brasil. Esse mesmo espírito extraordinário que veio ali dessa semente. Então, qual é a curiosidade? O braço árabe, olha isso, gente. Estamos aqui falando de Abraão. O braço árabe é Ismael e o braço que acabaria se tornando judeu é Isaac. Da mesma origem. E até hoje ainda existe isso. Não é? É uma coisa assim. Enfim, aí, claro que Sara, quando se vê na situação de estar gerando um filho, com idade avançada, ela não dá conta, né? De Agar ali e Ismael, que não era seu filho, acabar ali ocupando o lugar do herdeiro, né, de Abraão. E É uma até, história muito bonita. e até pegando um gancho no que Vera falou há pouco, até agora eu fiquei com essa mesma sensação, tá entendendo? Que é o seguinte, eu vou fazer uma analogia. Na obra de André Luiz, ele faz muita referência trazendo quando traz assuntos científicos que já tinha sido divulgado por um doutor tal, mas a comunidade científica não deu valor. Isso fica muito evidente na obra de André Luiz, sabe? Que é exatamente fazendo um paralelo com o que a gente tá vendo. Muitas vezes, vamos dizer, eu vou fazer, se Haroldo falar, parece que o povo escuta. Mas vamos dizer, se Fábio ou Silva falar, o povo não vai escutar. Você está entendendo? Então, para você ver a construção ainda pequena nossa de reconhecer em seres normais, como Sara, como Ruth, como Raabe, a grandeza dentro da construção humana, sabe? Então, eu consegui fazer esse nexo aqui e era o que eu estava compreendendo até agora do nosso estudo de hoje. Muita paz. Perfeito. Mari, minha querida. Primeiro, pedir desculpa pelo risco. Eu fui pegar a chave do carro e encostou no celular, enfim. E não sabia mexer mais. Assim, pegando o gancho com a fala do Fábio, eu vejo o seguinte, sabe, Fábio? A gente, e precisa, né, enquanto espírita, é trabalhar muito a humildade. E essas mulheres, elas só estão, no meu ponto de vista, não posso estar equivocada, elas estão sendo visibilizadas, estão sendo trazidas para o rol do que a gente chama do cenário político e de importância com o NEP. Por quê?
Porque se a gente for olhar, a gente não sei se é falta de sensibilidade nossa, ou porque a gente dá prioridade para outras temáticas, que a gente acaba obscurecendo o papel da mulher desde os primórdios das religiões, inclusive no próprio centro espírita. Quem é que assume hoje os centros espíritas, em sua grande maioria? Ainda são os homens. Quem é que estão no hall das grandes falas, das grandes palestras? Nós temos mulheres maravilhosas, mas aí a gente vê, é uma coisa que me chama muita atenção. O NEP, ele traz para a gente oportunidade da gente se olhar, se enxergar e conhecer nossa própria história, nossa própria origem. E como a gente está vendo as duas protagonistas, porque ainda tem a terceira, pelo que eu entendo, né, que vai ser falada aqui, elas trazem contribuições maravilhosas e por viés diferenciados. Cada uma assume papéis de destaque e aquela coisa com referência a alguém que está, por exemplo, a Sara. Ela estava ao pé de quem? Ao pé não, estava ao lado de quem? Do Abraão, que era um ser muito poderoso naquele momento. Mas a Silvia coloca, ela exerce um papel de destaque grandioso. Ela foi escolhida por Deus para assumir a ser a companheira de Abraão. Não foi à toa. Mas a fé também dela foi vacilante, igual nós. Mas isso não desmereceu todo o papel que ela assumiu, assim como as outras também. Eu vejo assim, eu parabenizo o trabalho de vocês, especialmente porque eu ficava perguntando, logo quando a gente mudou, né? Porque deu um viés assim, era Paulo, aí depois veio o Evangelho, depois veio Joana, e agora é Maria, aí já está vindo outras pessoas. Eu falei, meu Deus, será que a gente não está perdido? Mas eu vejo assim, é tudo com coerência, porque tudo tem uma ligação, tudo tem a ver com o que a gente precisa aprender. Então, para mim, esse encontro dos NEPs e o encontro especial do NEP Alcinde, ele leva a gente a estar aqui aprendendo cada vez mais, porque cada fala, cada contribuição, cada encontro, para mim assim é como se uma luz abrisse no fundo do túnel, que mostra papéis essenciais de mulheres que durante anos na história foram encobertos. E aí eu falo como pesquisadora, como feminista, como militante, porque eu sou na academia. Mas eu nunca tive essa ousadia de estudar no Espiritismo o papel das mulheres. E está me chamando a atenção para isso. O protagonismo da mulher, ele é ímpar. E aí mostra que, isso a gente estuda muito quando trabalha a história das mulheres no meio acadêmico, que a mulher, ela tem uma sensibilidade que ela não se deixa aparecer, porque, na verdade, a relação dela com o companheiro, ela consegue, entre aspas, manipulá-lo de tal forma que quem dita as regras é ela. Porque o homem vem em conversa, o homem mostra, e ela vai dizendo, vai por aqui, faz isso, faz isso. Só que infelizmente, a nossa educação, a própria sociedade que somos constituída por nós, a gente não abre espaço para mostrar o protagonismo dessa mulher. E aí hoje a gente está vendo o quão importante elas foram e são para a história do Evangelho. Bom, era essa a minha contribuição. Obrigada. É gratidão. Eu não sei se E em São Paulo quem comanda os estudos são os homens, mas aqui em Recife, Pernambuco, quem manda nas centros espíritas, na grande maioria, são as mulheres. Na sua grande liderança, os grandes maiores frequentadores são mulheres, tá entendendo? E eu, pelo menos, me sinto honrado, porque quando eu fui adentrar na casa espírita, é, foi por duas grandes trabalhadoras da casa, e através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do trabalho da evangelização,
foi que realmente a gente está aqui até hoje, sabe? Pelo menos eu vejo grandes referências femininas nessa minha caminhada. Muita paz. Ô, Mari, e eu vou falar para vocês, né? Eu até comentei com a Vera essa semana. Eu vou fazer um estudo quarta-feira. Foi, né? Pelcione foi convidada, né? E é sobre as mulheres nas cartas de Paulo. Gente, a hora que eu comecei a estudar, o que tem de coisa que Paulo ele tem uma visão, mas é outra coisa, né? Então fica para Mari, fica a sugestão para você depois ouvir as mulheres nas cartas de Paulo, quarta-feira. Depois eu compartilho. Bom, vamos seguindo. Eu acho que a gente consegue passar por Rebeca, né? Vamos, né? Acho que Rebeca. Rebeca. Significado do nome de Rebeca: aquela que une, laço, ou aquela que prende com beleza, sugerindo seu poder de atrair, de unir. E a gente encontra Rebeca em Gênesis também, 24, versículo 60. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: Tu és nossa irmã. Se tu milhares de miríades, que tua posteridade conquiste a porta de seus inimigos. Então, Rebeca, ela foi escolhida com oração. O servo de Abraão. Então, vamos lá. É a mesma história. Abraão, Sara, Isaque, todos eles. O servo de Abraão, ele pediu um sinal para Deus escolher uma esposa para Isaque, o filho que ri. Abraão, já idoso, né? Ele confia um de seus servos a missão mais delicada, encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Esse servo, ele é anônimo no texto, mas pela tradição judaica e contexto bíblico, né, ele é identificado como Eliezer de Damasco, em Gênesis. Então, antes de iniciar a busca pela esposa ideal para Isaac, Eliezer ora a Deus com humildade, com sabedoria. Ele não vem pedir riqueza, ele não pede beleza ou status social para a esposa, para a futura esposa de Isaac, mas ele quer um sinal de caráter, um sinal de virtude. E ele fala: se eu disser a uma jovem, por favor, incline meu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhesses para o seu servo Isaque. Está em Gênesis, capítulo 24. Ele encontra, então, Rebeca num poço e ele pede um sinal que envolva hospitalidade, gentileza, uma iniciativa generosa. E quem que aparece? Aparece Rebeca, a escolhida, com virtudes notáveis, né? Rebeca, ela não oferece apenas água ao, ao servo, né? Mas ela voluntariamente ela tira água para todos os camelos. Isso é um gesto de extrema bondade porque e esforço, porque envolve muitos litros d'água e carregava os cântaros, né? Então, Rebeca era bondosa, hospitaleira e decidida. Ela demonstrou prontidão e coragem quando Eliezer fez o convite para ela
e ela decide partir com o servo sem hesitar, mesmo sem conhecer Isaac. E o casamento dos dois, de Rebeca com Isaac, foi selado com amor, com consolação. Isaac a levou para a tenda de sua mãe, e ela foi sua mulher, e ele a amou e a consolou e se consolou da morte de Sara. E Rebeca engravida, e ela percebe em seu ventre que dentro do ventre ela engravida de gêmeos, e ela percebe que em seu ventre os filhos lutavam dentro do seu ventre. Então ela busca a Deus em oração, pedindo uma explicação. E Deus lhe diz: duas nações há no teu ventre, e dois povos desde as tuas entranhas, e se dividirão, os dois se dividirão, e um povo será mais forte que o outro, e um servirá, o maior servirá ao menor. E quem são esses dois filhos de Rebeca, né, que ela dá à luz? A Esaú, o primogênito, que nasce primeiro, ele é forte, caçador, impulsivo, que representa toda a linhagem de Edom, que era o pai dos edomitas, era um povo guerreiro que habitava ao sul de Canaã. E o outro filho era Jacó, que é o segundo filho, e ele nasce segurando, registro bíblico, né, o calcanhar do irmão, o calcanhar de Esaú. E ele vem representar essa linhagem que dá origem a Israel, o povo das promessas, o pai dos israelitas, o povo escolhido para carregar a aliança divina. Então, Rebeca, ela entra nas páginas das escrituras, ela entra nas escrituras como resposta direta a uma oração. Sua primeira aparição já revela uma mulher de prontidão e ação prática. Ela larga tudo, ela acolhe, oferece água ao estrangeiro, e aos seus camelos, ela aceita seguir para um futuro desconhecido, guiada apenas pela fé e pela confiança. Ela acreditou, ela teve fé, ela teve confiança. Ela não apenas simboliza esse amor que une, mas também a coragem que se move. A jornada dela também de fé é também uma história de revelação. Quando os gêmeos dela, que estão no ventre dela, se debatem no ventre de Rebeca, ela ora, ela pergunta e Deus responde. Então, Rebeca é essa mulher que escuta a voz de Deus, mas a vida dela também ela vem revelar os conflitos da maternidade, porque entre o amor e a imparcialidade ela tinha dois filhos que lutavam já desde os ventres, já desde o ventre, entre essa revelação divina e os meios humanos, e ela instrui Jacó para enganar Isaac, para ela se tornar, e ela se torna um instrumento dessa profecia, mas à custa de uma paz familiar. Quando ela engana Isaac, quando ela instrui Jacó a enganar Isaac, isso nos lembra que, mesmo em ações movidas por fé, que ela fez isso por fé, as nossas ações precisam de vigilância quanto aos métodos que a gente usa, porque vai ter as consequências. É, Rebeca, ela age com fé quando ela faz, quando
ela, ela faz esse engano, né? Ela envolve um dos filhos em uma mentira. Então, essa escolha, o Abraão, ele já está um pouco. O Abraão, ele já está velho e ele quer passar todo o poder para o filho mais, para o primogênio, para o primogênito, e Rebeca, ela, ela instrui Jacó a se passar por Isaque para Jacó receber a bênção e receber todo o poder. E essa escolha dela, essa mentira que ela envolve o Jacó para se passar por Isaque, Isaque não, o nome do filho, do primeiro filho que eu falei, eu estou com Esaú, Esaú. desculpa, é Esaú. Então, quando ela tem ela faz essa escolha porque ela sabia da profecia em relação a Jacó, ela acaba cumprindo a profecia de que Jacó receberia a bênção, mas isso tem um preço alto. Tem um desentendimento familiar muito grande. A fúria de Esaú, ele entra em fúria. A separação entre mãe e filho. Jacó foge e Rebeca nunca mais o verá. Então, ter fé não justifica qualquer meio, e que até mesmo decisões bem intencionadas, se elas são movidas por ansiedade ou por manipulação, elas podem gerar dor. E então a gente vê em Rebeca esse espírito comprometido com a promessa que de Jacó, mas quando ela esse papel dela de guardiã da linhagem de Israel, que ela quer que o Jacó assuma de qualquer maneira, e a escutativa diante de Deus a insere entre as mulheres de intuição e de propósito. E então, Emmanuel, ele vem nos trazer, né, que iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Então, quando Rebeca, ela acolhe esse servo de Abraão, quando ela oferece a água a ele também, aos camelos, ela age com essa bondade. Ela age com essa espontaneidade, sem saber que o gesto dela, né, abriria esse caminho para ela se tornar matriarca do povo de Israel, que ela é uma das matriarcas do povo de Israel. Ah, então, sem pretensão de grandeza, ela, 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 ela realiza esse gesto e com isso inicia-se todo um processo grandioso que abençoaria as gerações, Jacó, né, com Jacó. E essas decisões, né, quando a gente tem que tomar decisões mais profundas, então, que a gente sempre tente tirar dessas decisões gentileza, que comece em cada gesto. E como Emmanuel nos traz, né? Que não há perfeição sem bondade. E Rebeca vem nos mostrar que é possível confiar e agir mesmo sem saber o destino final.
porque fé e ternura, né, elas caminham e nos aproximam da vontade de Deus. Eu dei uma corrida aqui para alguém quer comentar alguma coisa sobre Rebeca. São três mulheres, né, em contextos distintos e nos revelam esse poder da fé, da entrega, dessa construção do futuro, de todo um futuro de uma humanidade em direção à luz, né? Sara, essa mulher que espera, nos ensina que essa promessa divina, ela pode aparecer tardia, mas que sempre ela sempre vai ser cumprida no tempo exato. A sua fé amadurecida pela dor e pela esperança nos convida a confiar justamente, mesmo quando tudo parece impossível. E Rebeca vem com essa prontidão generosa dela, a sua escuta atenta à voz de Deus, mesmo ela querendo que se cumpra a promessa de Deus com Jacó, nos alerta sobre esses riscos dessa impaciência, né? Porque ela tentou apressar, usando de mentira, fazendo com que Jacó se passasse pelo irmão, por Esaú. E então, a nossa impaciência, né? Tudo tem o seu tempo certo. E Raabe, né, estrangeira, um povo estranho, uma vida marcada por julgamentos alheios. E ela vem nos revelar o que é ser verdadeiramente bendita, né? Acolher o que vem de Deus, proteger a vida e mudar o destino com coragem. Então, são três mulheres, três histórias que também se juntam a Ruth, a Jael, e uma mesma luz que acende e prepara o caminho para Maria, aquela que é a bendita entre as mulheres, né? Então, a gente ainda tem, nós temos, deixa eu ver quem vem pela frente, que já até deu branco. Semana que vem a gente vê Débora, Ana, já está tudo no mesmo slide, então, Esther, então depois eu passo no final para vocês, tá? Então a próxima é Débora, Esther, Ana, e que, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, quando a gente estuda essas vidas, né, é que a gente nós, como aprendizes do Evangelho, né, que a gente esteja mais atento às vozes de Deus, né, que a gente aprenda a ouvir, mais confiante nas promessas de Deus e mais dispostos a servir com coragem, com ternura, com fé, como cada uma dessas benditas que a gente está trilhando nesse caminho. Acho que é isso, meus queridos, por hoje dessas três benditas. Ô, Silvinha, só uma pergunta. A Raquel vai entrar? A Raquel, ela não é considerada bendita. É mesmo? Sendo a mãe É, de José e de Benjamim? mas a gente pode colocá-la. Eu Mas a gente acho. pode É colocar. Eu preciso fazer, extraordinário. a gente pode colocar, acrescentar que se a gente for entrar em todas, eu preciso pôr no papel desse livro que eu estou trazendo para vocês, né? Que tem a listagem de todas as mulheres da Bíblia separado. É muito bacana para quem gosta de estudar um pouco, né? Então eu
Vou ver se eu faço essa semana e É coloco porque eu em. acho que a primeira vez que aparece a palavra amor no Antigo Testamento é Vem justamente a com relação ela. de Jacó com ela. É. A gente E coloca ela Benjamim, a também. tribo de Sim, Benjamim e José sim. do Egito, né? A Importantíssimo. gente tem tempo para tudo, minha querida. Então, a gente acrescenta ela. A Glória está aqui ainda para fazer? Acho que não, né? Vera quer fazer a nossa prece, então? Gratidão a todos que estão aqui presentes. Fazer. Estava muita estabilidade, né? Muita gente cai e É, entra. alguém quer Antes, Vera, alguém tem algumas considerações finais dessas três mulheres? Não, né? Podemos seguir, então, Eu com a tenho, nossa prece. na minha Por cabeça favor, Fábio. veio mais Hermance Dufour, Baudin, Evandro do Amaral Pereira. Então, eu só sei que o Espiritismo, a gente sabe que também ressalta bastante a grande parte, a parte masculina, mas eu vejo que existe um legado imenso e, pelo menos, graças a Deus, eu ressalto. Irmãs do Fosso, você está citando de agora, né? Que está fazendo São o resgate É, dela, exatamente. Mais algum comentário, alguma coisa? Então vamos à prece. Realmente a Maria que nos estimula a desenvolver o amor, o estudo de Jesus. Gratidão a Jesus pelo ensinamento e a orientação segura. Gratidão a Deus pela vida que nos deste. Pedimos a nossa equipe espiritual, equipe de Paulo, Joana, equipe de Maria, Planeta, que ampare e acolhe a todos nós, para que juntos possamos nos transformar de pessoas que ainda erram, mas que buscam a parte na construção do mundo, na construção de uma humanidade melhor. Que possamos, Jesus, estar atento aos e raizar no fundo da nossa alma, para que assim possamos crescer cada vez mais no destino do bem. Que tenhamos todos uma bela semana, que estejamos todos protegidos, que a nossa família esteja protegida e que nossos corações reflitam o amor de Maria, por onde damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.